Nesse momento espiritual, vamos ler a Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Oh, Jesus, tu és tremendo. Vamos começar no versículo 1 para a gente entender um pouco. Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Diz a palavra de Deus. Houve um homem de Ramatá em Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, o Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano e a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem do Senhor, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Diga graças a Deus. Vamos repetir uma oração todos juntos, mas ore com muita fé, porque esse é um momento de batalha espiritual também. Coloque a mão no seu coração, diga: Senhor Jesus, toma os meus ouvidos para ouvir a tua palavra, toma a minha mente para entender a tua palavra, toma o meu coração para receber a tua palavra. Diga: eu rejeito toda a distração e tudo aquilo que tenta me roubar de ti nessa manhã. É assim que queremos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, diga amém do tamanho da tua bênção. Ah, glória a Deus. Queridos amigos, quando nós estamos sobre ameaças, nós ficamos sem destino. Nós não conseguimos compreender direito todos os propósitos da nossa vida. Mas quando nós temos uma mentalidade de Cristo e entendemos o propósito que temos, nós conseguimos romper em todas as áreas físicas e espiritual. E o Senhor, Ele tem apontado destinos para nós. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Eu quero hoje falar sobre propósito. E eu quero começar contando uma história de uma família que introduz o livro de Samuel, em sua primeira edição, posso dizer assim. E essa família é a família de Eucana, Ana e Penina. A princípio, a gente ouvindo falar de uma família onde um homem tem duas mulheres, a gente estranha de cara, porque não é normal, cotidiano de nós, ou na nossa cultura. Mas esse era um tempo da sociedade do Oriente Antigo. Esse era a família de Eucana. Provavelmente Ana, como vem a primeiro do que Penina, Ana pode ser considerada, podemos entender que ela seria uma mulher legítima.
Nesse tempo, existia uma lei de Hammurabi, que é uma lei muito antiga da Mesopotâmia, e essa lei dava legalidade ao homem praticar a poligamia, casando-se com 2 mulheres. Qual o sentido? Quando uma não conseguia gerar, ele pegava outra, já que entendemos que a prole, muitos filhos, fortalecia a sua prole. Toda família boa, enriquecida, afamada, tinha uma prole grande, muitos filhos, muita família fortificada. E assim, Eucana, passando a entender essa lei de Hammurabi, era essa lei que regulamentava a Mesopotâmia antiga. Esse povo Eucana casou-se com outra para gerar. Então a gente entende isso. Só que o que é que Deus fala da poligamia? Já que Deus entende o que é cultura também, Deus ele não fez o homem para ter 2 mulheres. O objetivo de Deus é 2 para ser um só. Só que já que estavam inseridos nesse tempo, ele não proibia, mas regulamentava, como está dizendo Êxodo 21:10, que diz: se o Senhor tomar uma segunda mulher, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Ou seja, ele regulamentava para que todos pudessem receber porções iguais a todos. E esse era um tempo dos juízes. Tempo dos juízes não é tempo de monarquia, não é tempo de rei, é tempo onde Deus ainda está no comando da teocracia. E os juízes, eles julgavam Israel. Só que além de ter um tempo em que Deus dominava como um governo, também era um tempo onde o abandono de fé era eminente. Era um tempo onde a apostasia batia na porta de muita gente. E a gente pode identificar quando a gente entende quem é a família sacerdotal desse tempo. A família sacerdotal era composta do sumo sacerdote Eli e os seus 2 filhos, Ofni e Finéias. E vale a gente entender quem são Ofni e Finéias e quem é o sacerdote ou sumo sacerdote Eli. Eles estavam em Siló. Siló foi o último lugar onde o tabernáculo de Deus ficou instalado. Tabernáculo, o templo móvel aonde guardava-se a Arca da Aliança. Então, nesse tempo, nesse lugar, aproximadamente 30 quilômetros de Ramá, onde estava Eucana, Penina e Ana, esse era o percurso ou a quilometragem, a distância, 30 quilômetros aproximadamente. E todos os anos, como diz a Bíblia, Eucana, Ana e Penina juntava toda a galera da casa e subia a Siló para levar sacrifício, adorar a Deus e possivelmente festejar em alguma festa judaica. E foi em uma dessas idas em que houve um clamor de Ana que mudou toda a história. Mas eu vou chegar lá. Precisamos entender uma coisa aqui que eu fiquei feliz com o que eu li, porque olha, observe o versículo, glória a Deus, versículo 3, já dá para colocar na tela? Versículo 3 do capítulo 1 de 1 Samuel, que diz o seguinte: subia, pois, esse homem da cidade de ano em ano adorar o Senhor, ia sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló, e estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Perceba bem, Ofni e Finéias, eles tratavam as ofertas do Senhor não como consagradas, eles tratavam o templo do Senhor não como santo, eles profanavam o templo do Senhor, eles roubavam as ofertas alçadas no altar. Só que mesmo diante de abandono, de tanta apostasia, de tanto pecado que a gente percebe, são os pastores da igreja que estão errando, Deus olha para ele e, como está escrito, eles eram sacerdotes do Senhor. Quem aponta somos nós, mas nós precisamos entender, antes de apontar, de quem é dono o pastor. Antes disso, a gente precisa entender
antes de entrar mesmo em algum site ou em algum grupo de relacionamento para conversar até acerca de assuntos da igreja, de um crente que você conhece anda errado, lembre-se sempre, ele erra. Ofni e Finéias roubam a oferta do altar, mas ainda sacerdotes do Senhor. Ofni e Finéias, eles profanam o altar, mas ainda sacerdotes do Senhor. Não é o peso do pecado que vai ser apontado para nós, que também temos o mesmo impulso de pecar, às vezes pior do que outras pessoas, mas é melhor colocar na mão de quem ele é dono. Então, antes de você pensar em apontar alguém, antes de eu pensar em apontar alguém, é bom a gente lembrar de quem alguém é dono. E se é dono, se tem dono, deixa que o dono dele vai resolver o problema dele. Diga amém. E quando Eucana, essa família, Ana e Penina, eles sobem a Siló para ofertar. Diz que há uma rivalidade entre essas duas mulheres. Porque imagine comigo, a psicologia até defende uma certa parte em dizer que o homem consegue ter duas mulheres. Existe a possibilidade de praticar a poligamia, mas a diferença está aonde está o amor, ou seja, a quantidade de amor não é igual para as duas mulheres. A um sempre nós iremos amar mais do que a outro, isso é normal de nós, e é isso que acontecia. Existia também dentro da lei que regulamentava também o homem a abandonar a mulher quando ela não conseguia gerar. Então Penina, sabendo que estava na casa para gerar e tinha uma utilidade, ela irritava Ana, porque sabia que Ana a qualquer momento poderia sair da casa, ser abandonada. Só que Eucana não fazia isso, porque Eucana amava Ana. O inimigo é astuto de várias maneiras. Ele olha para nós procurando defeito, uma falha, uma brecha aonde a gente se encaixa para ser apontado, desmotivado, para ser entristecido. Então ele tenta nos irritar, não naquilo em que somos bons, mas na nossa fragilidade. Só que Deus conhece tanto você, que está te dando força nessa manhã, dizendo: eu estou te segurando na minha presença. Quem sabe eu estou falando com gente que veio aqui debaixo de afronta, debaixo de ameaças, debaixo de apontamento, debaixo de irritação, mas o inimigo não vai te tirar do foco que é Cristo, da presença, do lugar onde Deus te plantou. Aleluia! Todas as vezes, todos os anos, quando Ana subia juntamente com Penina e seu esposo Eucana, a Penina irritava muito ela. Eu não estou falando de uma irritação de um momento, eu estou falando que está dizendo aqui, no versículo 6, a sua rival excessivamente a provocava para irritar. Não era só um momento de provocação, era uma constância de provocação. Quem sabe desde sair de casa, desde ao se arrumar, se organizar para sair em viagem até Siló, ela vinha irritando, apontando, ao ponto de, ao sentarem na mesa para participar do sacrifício, porque nesse tempo o sacrificante levava um sacrifício ao altar, a parte do ombro e a parte do ombro ela ficava para o sacerdote, o ombro e o coração, mas as outras partes eles ficavam para todos se banquetear, principalmente o sacrificante. Só que ao invés dele dar a porção igual para todos, ele dava uma porção dobrada, como diz no original, para Ana. Esse era uma linguagem de amor de Eucana, para dizer a Ana: Ana, eu te amo mais do que todos esses que te irritam.
Sempre assim, Deus sempre tem uma parte generosa para nos mostrar o quanto nós somos amados, independente de alguém que nos irrita, independente de alguém que nos coloca para baixo, independente de alguma circunstância que tenta nos tirar da nossa motivação. Só que às vezes isso não é o suficiente. Perceber o quanto nós somos amados não é o suficiente para se manter. Às vezes nós chegamos à igreja, nós sentamos à mesa, mas não participamos da mesa. Tem dias que nós estamos tão irritados, tão preocupados com tanta situação, mesmo ouvindo o pastor Gustavo dizer: deixa o teu problema de lado e adore a Deus, ou lance no altar. A gente lança na mão de Deus, mas fica às vezes preocupado: será que vai dar certo? Será? E isso acaba nos impossibilitando de participar da mesa. E Ana estava tão atribulada que ela não estava participando da mesa. Ana não comia e não bebia, e tudo isso tinha um motivo. Qual é o motivo? É porque Ana não gerava e Eucana gerava. Quando eu olhei do versículo 6, que diz que a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado da madre, Deus disse para mim: tem uma chave e um segredo aqui, que nem todo mundo entende. Eu disse: Deus, que segredo é esse? Então me conta, que eu gosto de segredo. E eu conto esse segredo para todo mundo. É para mim, mas eu dispenso para todo lugar onde eu for. E Deus falou comigo: vai olhar no original o que é essa palavra cerrado. Porque eu fui olhar em outra versão e diz que era estéril, e diz que era fechada. Aí eu disse: Deus, é estéril ou é fechado? Eu fui para o capítulo de Gênesis, capítulo 11, versículo 30, quando fala que Sarai era esposa de Abraão, mas não podia ter filhos. A palavra não podia ou era estéril não é a mesma palavra que está no versículo 6, porque do hebraico a palavra estéril é akara. E isso é estéril, sem vida. A mesma palavra akara é a mesma palavra em Gênesis capítulo 25, versículo 21, quando diz que Rebeca também era estéril. Aí eu disse: meu Deus, mas essa mesma palavra, Agar, é a mesma palavra que está em Gênesis 29, versículo 31, quando diz que Raquel, mãe de José, também era estéril. É a mesma palavra, não é a mesma palavra. Quando diz porque o Senhor lhe tinha cerrado, não está dizendo Agar, não está dizendo estéril, não está dizendo sem vida, está dizendo Sagar e não Agar. O que é Sagar? Simplesmente fechado e não sem vida. Espera aí, o que é isso? Deus falou comigo: quando não tem vida, não há possibilidade de ter vida. Só eu posso fazer impossíveis. Mas no caso de Ana, não era impossibilidade. No caso de Ana, era temporal. Era um momento. Não estava estéril, só estava fechado. E o que está fechado também pode se abrir. Tem hora que você está batendo cabeça, porque você está pensando que é final de história. Mas Deus te trouxe nessa manhã de domingo, do início do mês de junho, para dizer a você: não é final de história, é temporal, só está fechado. Uma hora vai se abrir. Você pega isso. Aleluia. E a gente precisa colocar Deus no seu lugar de soberania. Nós precisamos entender aonde é que Deus está nisso tudo. Deus está no monopólio de tudo isso. O que é que está acontecendo aqui? Vamos ler. Porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O Senhor fechou a sua madre. Se o Senhor fechou, é porque Ele tem a chave que pode abrir. Não foi o homem que fechou, não foi Penina que fechou, não foi Eucana que fechou, nem a própria Ana que fechou. Quem fechou foi Deus, para um propósito muito maior lá na frente, para ela entender o que ele precisava e o que ela podia proporcionar para Deus. A palavra para você hoje é: não é final de história, só está fechado, e a chave está na mão do Deus que é poderoso. Ele vai abrir na hora certa. Bate na mão do seu amigo do lado e diga: não, isso não é final de história, só está fechado por um momento. Oh, glória!
Eles faziam assim, todos os anos. Penina irritando Ana, mas Ana indo até Siló. Ana sentada à mesa, mas não comia e só chorava. Cabisbaixa, sem vontade de se alimentar. Mas não é só se alimentar, é participar do ritual de sacrifício, de adoração também. Porque sentar à mesa também era tão ritual quanto levar o sacrifício no altar. Quem sabe você está aqui faz tempo que a tua alimentação também está desregulada. Teu sono, a tua tranquilidade e equilíbrio mental também está desregulado. Tem hora que a gente chega na igreja e não dá para dar glória a Deus nem disfarçar com um sorriso. Tem hora que a gente disfarça o sorriso, abraça, mas muitas vezes a gente que precisa abraçar ou ser abraçado, às vezes o disfarce é um sorriso, mas o coração está triste, quebrado. Só que Deus via Ana na sua fragilidade, e o mesmo Deus está te vendo aqui hoje como você está. Tem gente que não está entendendo porque hoje tu não deu 3 pulos e 3 glórias. Tem gente que não está entendendo porque não ouviu você falar em línguas estranhas quando sempre você fala. Tem gente que não entendeu porque tu está tão animado assim. Às vezes você diz, estou cansado mesmo, cansado. Mas não é, tem hora que não dá para se alimentar nem sentar à mesa. E quando se assenta não dá para participar do pão, não dá para participar do alimento. Mas enquanto isso, Ana estava ali sentada, sem participar, só chorando, só cabisbaixo, até que ela resolveu ter um posicionamento. Glória a Deus. Tem coisas que nós precisamos nos posicionar. Ana estava sem comer, cabisbaixo, chorando, na mesa, não participava do culto, não participava da mesa, porque tinha alguém que irritava, mas ela não deixou a irritabilidade, ou a irritação de alguém, paralisar o seu culto. Tem hora que a gente leva tanto problema para a nossa mente, que a gente permite que os problemas nos controlem, a ponto de nem glorificar a Deus no culto, nem fechar nossos olhos para adorar e dizer o quanto Ele é grande e poderoso. Mas eu tenho uma palavra para você: pode chorar, às vezes fica sem comer, às vezes fica sem participar, mas não fica por muito tempo. Tome posicionamento e faça como ela se levantou. Ai, o diabo não vai te deixar você sentado só ouvindo e sem se alimentar. O diabo não vai te roubar a tua atenção. Você que está aqui me ouvindo está pensando um monte de coisa. Amanhã é segunda, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Meu filho, como é que está? Eu preciso sair daqui logo. Olha a hora, olha o horário, isso, aquilo outro, tem tanta coisa para fazer. Não deixa os problemas de perder esse momento de culto, de se alimentar. Já que você está sentado à mesa, participa do pão que desce nessa manhã, participa da fonte de água viva que está jorrando desse altar. Deus está com você e nenhum problema vai te impedir de participar da mesa. O teu culto é para Deus e nenhum problema, mais uma vez eu volto a dizer, vai te impedir de participar da mesa. Está chorando, mas se levanta. Está ferido, mas se levanta. Está caído, mas se levanta. Cabisbaixo, mas se levanta. Irritado, mas se levanta. Cansado, mas se levanta. Deus está alcançando você aqui. Deus toca um chofar, uma trombeta de anunciação para você, para dizendo, se posiciona. Oh, glória a Deus. Participar da mesa com opressão é um desafio, eu sei disso. Participar da mesa com a dificuldade é um desafio, eu sei disso. Mas nós somos desafiados todos os dias e nós precisamos de posicionamento. E o nosso posicionamento não é da carne. O nosso posicionamento não é do sangue. Nem o nosso posicionamento é um impulso humano. Não podemos ser controlados pelos nossos impulsos de achar o que é melhor e o que é a nossa justiça própria. Mas nós precisamos entender onde é que está Deus em tudo isso. Se você não vê, então vai falar com Ele para saber onde é que Ele está. Ana se levantou, chorou abundantemente, com amargura de alma. Ela não se levantou sorrindo, disfarçando que estava tudo bem.
Ela estava chorando, amargurada, mas se levantou. Você entende isso? A gente pode ter medo? Pode. A gente pode ficar abalado às vezes assim? Pode. A gente pode quase cair ou cair? Pode. Só que a gente não pode permanecer caído por muito tempo. O que a gente não pode é deixar o medo nos tirar o nosso posicionamento e tirar a nossa direção de estar na mesa e participar da mesa. Nós não podemos deixar que a irritação de alguém ou as circunstâncias do nosso tempo nos impeça de entender o propósito que Deus tem na nossa vida e deixar de acreditar que orando a Deus Ele pode fazer um milagre. Só que você entende que a que Ana fez não foi uma oração. Ana falou com Deus, não deixa de ser uma oração, mas não foi uma simples oração de Senhor, meu Deus, meu Pai, Tu é grande. Não, ela chegou a fazer um voto com Deus. Ela entendeu qual era o propósito do sofrimento. Ela entendeu qual era o propósito dessa circunstância. Ana entendeu uma coisa. Espera aí, vamos ler o voto de Ana, como é que diz, versículo 11. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, veja bem, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares. Espera aí, lembrar, Deus não esquece. Mas lembrar não é Deus esquecer, mas é Ele se posicionar no tempo certo. E ela, quando dizia: Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, quando se lembrar de mim, ou seja, quando quiseres me abençoar. Nós estamos sujeitos sim à vontade de Deus. Senhor, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor lhe darei. Ana sabia o que estava dizendo. Deus não trabalha num acaso, nem num aleatório. Deus, Ele trabalha no propósito. Fale para quem está do lado, diga: Deus não trabalha no aleatório. Deus trabalha no propósito. Você lembra qual foi a genealogia de Eucana? Você lembra qual foi a genealogia de Eucana que a gente leu? Vamos lá, versículo 1, volta lá. E dizia: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana era filho de Jeroão. Quem era Jeroão? Sacerdote. Filho de Eliú, sacerdote. Filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. Efrateu porque morava próximo ao rio Efrates. Isso a gente vai entender no capítulo 6, 1 Crônicas, do 33 a 38. Tem uma genealogia de sacerdotes da tribo de Levi. Sabe o que Ana entendeu? Ana entendeu dizendo para Deus: Senhor, da minha casa pode sair um sacerdote. Da minha família pode sair um sacerdote. Se Ana chegasse no aleatório para dizer: Senhor, já que precisa de um sacerdote sério para conduzir, para auxiliar Eli, o sumo sacerdote Eli, Senhor, eu posso te dar um sacerdote. Ana, tu é de que tribo? Eu sou da tribo de Judá. Ana, você não pode me dar um sacerdote, porque da tribo de Judá não sai sacerdote. Se ela fosse de Zebulon, ela poderia: Senhor, eu posso lhe dar um sacerdote. Ana, você não pode me dar sacerdote, porque da tribo de Zebulon não sai sacerdote. Mas ela entendeu: eu sou da tribo de Levi, eu sou da linhagem de sacerdote, o meu filho pode ser um sacerdote. Senhor, eu tenho o que eu tenho o que o Senhor tem para me dar, eu tenho o que o Senhor precisa aqui no altar, e o Senhor tem o que eu preciso para gerar. Então vamos fazer um voto, vamos fazer um combinado, porque com Deus não é só Ele quem faz. Deus não é caixa eletrônico para você ir lá, sacar e virar as costas para Ele. Deus trabalha entrelaçados à sua vontade. A nossa vontade tem que estar alinhada à vontade de Deus. É ano de alinhamento para alguém aqui. Quem sabe é uma instrução para alguém que está dizendo: eu não sei porque está acontecendo nada na minha vida, eu não sei porque nada acontece, nada surge, porta não abre. Quem sabe você está fora do propósito de Deus, mas Deus está aqui hoje te dizendo: fala comigo, perceba o que é que você pode oferecer. Se você não canta, não dá para dizer: eu vou gravar um
um CD, Senhor, para cantar por aí. Não dá. Se você não, eu não consigo, não sou de exatas, mas se eu for um matemático, não sei lá, eu vou fazer, sei o quê. Não dá. Você precisa entender qual a sua utilidade, e utilidade também se encaixa no propósito. Para que você nasceu? Para que você existe? Todos nós somos membros, fazemos parte de um corpo, e cada membro do corpo tem uma função. Você pode desenvolver algo para o reino de Deus, e Deus pode desenvolver em você o milagre que você precisa. Oh meu Deus, quem sabe é isso que está impedindo muita coisa de acontecer, mas Deus nos trouxe uma instrução aqui nessa manhã para dizer a você: observa, analisa o teu propósito ao meu, deixa tudo alinhado, o milagre vem e você me traz o que eu preciso também para utilizar você na terra. Pega na mão do seu irmão e diga: Deus quer usar você. Pega não, vamos fazer que nem assembleando pentecostal, bota o dedo de profeta na mão dele e diga, no rosto dele, e diga assim: Deus vai te usar, Deus, e quando Deus te usar, o milagre vai acontecer. Fala: quando Deus te usar, a porta vai se abrir. Quando Deus te usar, Deus vai fazer milagre. Oh meu Deus, Amaia. Oh glória. Ana fez um voto conduzido por uma fé inteligente. Não é só levantar a mão e dizer glória a Deus, é saber qual é a sua utilidade no reino. Oh glória a Deus. Ana sabia que poderia lhe dar um sacerdote. Só que enquanto ela estava orando, tinha um subsacerdote que a observava e dizia: ô minha filha, até quando está embriagada? Está tão cedo assim, e você está já embriagada, aparta-te de ti esse vinho. E a gente olha e diz: é um sacerdote sem visão. Mas não era. Eu vejo aqui, Leninho, um sumo sacerdote que está preocupado. Tem filhos e sabe quais são as condutas dos seus filhos. Ele sabe que profanava o altar até o templo, levando mulheres para se prostituir, embriagá-las dentro do templo. Quem sabe ele estava cuidadoso, dizendo: ô Ana, sai daqui. Ana, não bebe, não fica dessa maneira aqui, não vacila. Só que Ana diz: Ana não entende aquele homem com homem sem visão. Mas Ana, ela disse para ele: não Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Quando o sacerdote entendeu que era um momento espiritual, ele também libera uma palavra para ela e diz: não temas. Então ele disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a sua petição. Vá em paz. Essa é uma palavra liberada do altar que move o espiritual. Quem sabe você chegou aqui precisando de uma palavra, e a palavra é: vá em paz, volta para casa em paz. Levanta a cabeça e vai em paz amanhã para o teu trabalho. Vai em paz resolver esse problema, porque antes de você chegar lá, eu já cheguei, já resolvi por você. Vai em paz para o deserto, porque no deserto eu já preparei uma mesa e deixei perto de inimigos que possam ver e entender a honra que eu tenho para você. Vai em paz, vai em paz, vai em paz. Essa é a palavra que o subsacerdote Eli liberou para liberou para Ana. Esse é o entendimento que nós precisamos entender da cobertura espiritual. Quando nós temos essa cobertura espiritual, quando nós não andamos no aleatório, nem saber, sem destino, sem rumo, mas quando entendemos que tem um espiritual, um líder espiritual para nos dar uma palavra que é saída desse altar, então receba, porque Deus está fazendo um milagre. Sabe como é que Ana saiu de Siló? Debaixo de uma palavra. Mas quando Ana chegou em Ramá, na sua casa, depois que ela se juntou ao seu marido, ela gerou um milagre. Eu tenho uma palavra para dizer a você, porque aqui em Siló, você ouve a palavra, você recebe a promessa, mas é na tua casa em Ramá que o milagre vai acontecer. Leva a palavra para a tua casa hoje. Pega a palavra nessa manhã e leva para a tua casa hoje, ainda hoje. Leva amanhã para o teu trabalho, leva amanhã. Hoje você ouve a palavra, amanhã ou na sua casa vai acontecer o milagre de Deus. Quem pode dar glória a Deus?
Quando passou os anos, Ana não subia mais a Siló. Ana ficava em casa esperando o milagre. O milagre nasceu, esperou ele ser desmamado, aproximadamente 3 anos de idade, em casa. Subia Penina, Eucana e seus filhos. Mas Ana ficava em casa. Quem sabe alguém perguntava: Ana, tudo bem? Eucana, tudo bem? Cadê a tua mulher Ana? Ana está em casa. Rapidamente saía da conversa e ia embora. Sabe qual é o nosso problema? A gente gera na mente e já fala o que está planejando para todo mundo. Só que muitas vezes nós precisamos ter esse equilíbrio emocional, que não deixa de ser, essa maturidade para entender que para tudo há um tempo determinado. Enquanto é projeto, nem todo mundo vai entender e vai rir de você. E as risadas de muitas pessoas podem desmotivar o seu projeto e a evolução dele. Mas quando você entende que Deus está no processo do seu projeto, guarda, recua. Alguém diz: desistiu. Não é desistir. Nem sempre recuar é fraqueza. Às vezes é uma inteligência. Às vezes é uma fé inteligente. Depois que Ana teve o menino foi desmamado, ela só voltou para entregar no altar o voto que ela fez. Oh, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Deus é poderoso. É importante a gente aguardar o tempo da exibição do nosso milagre. É importante a gente aguardar o tempo em que está tudo pronto para subir nesse altar, convidar toda a igreja, mandar fazer um churrascão aí na porta e todo mundo participar do teu banquete de milagre, do teu culto de vitória. Mas enquanto isso, aguarda. Fala para o teu amigo, pega na mão dele e diz: aguarda em Deus. Fica em silêncio. Fica em silêncio. O livro de Salmos, o Salmo 46 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplais que desolação ele faz na terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros do fogo e diz: aquietai-vos de sabeis que eu sou Deus. A palavra aquietai-vos do original é: esteja em silêncio e veja que eu sou Deus. Também pode ser traduzida para dizer: guarde as armas, guarde as armas, pare de lutar e sabeis que eu sou Deus. Enquanto o milagre está sendo gerado, aguarda o momento da exibição. Vai preparando o culto de ação de graça, vai preparando tudo, vai fechando com buffet, vai fechando com um bolo, vai fechando com os convites, vai mandando para o povo. Daqui a pouco você vai subir no altar, vai mandar o testemunho para o pastor e vai contar o seu milagre. Oh meu Deus, imagina comigo, quando Eli olhou, lá vem Eucana, o sacerdote Eucana também, ele olhou e disse: Eucana, mas Eucana sempre está vindo agora com Penina, será que aconteceu uma coisa com Ana? Não, mas Ana está vindo também, tá, mas o que ela está segurando ali na mão? Pera aí, vem cá, você que está com a criança, vem para cá. Quem sabe era mais ou menos isso. É Ana, mas Ana não tem filhos para carregar. Ana, não vejo ela carregando filho de Eucana, de Penina. Não, mas o que é isso? O que? Deixa eu ver de mais perto. Oh, que bênção. Aí ela chegou e disse: lembra da tua serva? Lembra daquele dia? Eu estava orando, fiz um voto e estou trazendo o voto para o altar. Aí ele disse: por esse menino orava eu. Deus sabia que precisava. Ela também sabia. Por isso que eu fiz um voto, tá entendendo? Pode se preparar. Como essa minha amada veio de lá para cá com o milagre na mão, vai ser assim que você vai entrar nessa igreja. Ai meu Deus, vai ser assim que você vai entrar na sua igreja. Oh, foi assim que eu entrei. Eu preparei enquanto estava aqui. Fui lá para Maceió, montei todo o cenário no teatro lá em Maceió. Depois eu entrava com o meu Samuel na mão. Oh, quando eu trazia o Samuel, muita gente até hoje eu recebo. Ontem fui numa igreja, ele disse: eu vim aqui só para ver você, falar com você e dizer: esse tempo de dificuldade que eu vivi, o livro foi Deus falando para mim. Aí ele, quem sabe eu estava ouvindo ele dizer: por esse livro orava eu. Meu Deus, Deus está alinhando o teu propósito ao dele.
Mas trazer a oferta no altar, trazer o voto até a Deus é difícil. Você sabe disso, muita gente faz o voto, mas não traz. Só que Ana foi diferente, Ana fez o voto e trouxe. Só que a gente fica pensando, Ana não podia gerar, e quando gerou, trouxe tudo que tinha. Mas Deus não parou por aí. Deus tem recompensa para aquele que honra Ele. Versículo, eu quero finalizar agora, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 21. Vamos ler essa palavra para a gente encerrar nessa manhã, em nome de Jesus. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Teve 3 filhos e 2 filhas. Quantos aqui, quem é bom de matemática? 3 mais 2... E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Espera aí, essa mulher não podia ter filho. Como é que ela não tinha só um? Não para por aí. Quando você entrega para o altar a totalidade que você tem, Deus olha para você e diz, eu não vou te deixar sozinho mais. Você pensa que é só essa porta que eu vou abrir para você? Eu vou abrir outras maiores e melhores para você. Para quem não tinha filho, o que primeiro que teve foi juiz, sacerdote, profeta, conhecido até nos dias de hoje. E ainda não ficou por aí nem desamparada. Aumentou e cresceu a sua prole, tendo mais 5 filhos. Pega essa palavra. Deus honra mais do que esperamos para aquele que confia nele. Qual é o nosso posicionamento? Confiar, entregar, ter uma fé inteligente, se dedicar e entender. O meu propósito deve estar alinhado ao propósito de Deus. Você entende? Se coloque de pé nessa manhã.